Nesse vídeo eu vou contar para você como foi toda essa minha experiência de passar 12 dias aqui na China, fazendo vários negócios, negociando vários produtos, visitando feira, visitando fornecedor, fazendo homologação e tudo mais. Fica nesse vídeo que eu vou te contar um resumão de como foi tudo isso, e se você acompanhou um pouquinho lá no Instagram, já viu que o negócio foi bem intenso, né? Pois é, gente, vamos lá. O que foi essa vinda aqui para a China? Nós, dentro de uma outra empresa que nós temos, trabalhamos com sourcing, que basicamente é o desenvolvimento de fornecedores na China e também em outros países para clientes no Brasil que têm interesse em fazer compra de máquinas, de produtos, de insumos e muito mais. E agora, no mês de abril, aconteceu a maior feira multissetorial do mundo, que se chama Canton Fair, e eu vim junto com o Jober, que já teve mais de 11 vezes, que é meu sócio, tanto aqui na Conversa Prática quanto nessa outra operação que a gente tem, e que tem muita experiência, muita bagagem de China e que é um aficionado, um apaixonado por esse país. E não é por menos. Eu passei 12 dias aqui, foi a minha primeira viagem cruzando um oceano, né, cruzando o Oceano Atlântico. Então eu saí na sexta-feira, mais ou menos 18 horas de Navegante, Santa Catarina, e cheguei horário local aqui na China praticamente às 10 horas da noite. Então nós fizemos uma trip aí gigante, né? Muitos dias de viagem, muitas horas de viagem, não dias, né? Muitas horas de viagem, mas que eu posso dizer para você que valeu a pena cada minuto passado aqui. Quais foram as minhas primeiras impressões sobre China? Nós ouvimos falar muito da China e às vezes muito mal daqui. E esse mal que eu posso dizer para vocês é que a gente compara a China com uma 25 de março, com um camelô, com essa galera, né, às vezes no meio lá das suas lojinhas comendo aquela montoeira de macarrão. E eu não estou dizendo que isso não existe, mas a China não é só isso. Na verdade, eu ouso dizer que isso é uma pequena fração da China. Eu tive aqui em mais de 7 cidades diferentes. E para vocês terem noção, para deslocar entre uma cidade e outra, você tem pelo menos umas 5 opções. Você pode ir de trem comum, você pode ir de trem-bala, você pode ir de avião, você pode ir de carro. Olha só, que loucura. Você faz aqui na China, por exemplo, 300 quilômetros de distância de uma cidade para outra em 1h50, 2 horas, 1h40. Sendo que a gente não tem isso muito aí no Brasil, né? Ou a gente vai de avião e paga uma fortuna se você comprar em cima da hora, ou você vai de carro e acaba pegando longas filas. Então essa questão do trânsito aqui, ela é simplesmente assustadora. Pelo simples fato de que você anda por todos os lados e você tem uma infinidade de pistas, uma infinidade de opções para você acessar. E tudo aqui na China é muito grande. Eu estou no aeroporto de Pudong, fica na cidade de Xangai. Esse aeroporto, para vocês terem noção, essa cidade tem 2 aeroportos, então uma cidade com 2 aeroportos de tão grande que é, e a distância entre um aeroporto e outro é mais ou menos 90 quilômetros. Então é uma cidade realmente muito grande. E aqui na China, tudo é grande, exceto o chinês, que ele acaba sendo mais baixinho, eu não sei se isso é uma compensação ou não. Dentro desse rolê que a gente fez, a primeira parte dessa viagem foi a visita a Canton Fair. Então nós visitamos lá alguns fornecedores que já estavam mapeados, que já foram mapeados lá no Brasil, e além disso nós pesquisamos, né, verificamos lá uma série de outros fornecedores. A Canton Fair, ela assusta, porque aquela vontade, principalmente que eu tenho de fazer todos os pavilhões, ela simplesmente se torna impossível. E impossível por quê? Porque como ela é uma feira multissetorial, você começa a visitar um pavilhão de construção civil, aí você tem uma outra área que é só de home, você tem uma outra área de carros elétricos, motos, você tem uma área só de eletrônicos, você tem uma área de som, você tem uma outra área de produtos para casa. É realmente algo insano. E isso eu tô falando tudo na primeira fase, porque a feira ela é dividida em 3 fases. Então eles montam a feira, são 4 dias, desmontam 2 dias, montam novamente a segunda fase, que são outros temas, são outra pegada, desmontam e montam a terceira fase. Tudo isso num tempo recorde acontece aí no mês de abril, comecinho do mês de maio, né? Final de abril, começo de maio. Então é uma insanidade, na real, tudo isso que eles fazem, pelo simples fato de que a gente não consegue visitar. Então a gente tem que vir já muito focado, sabendo aquilo que quer olhar aqui na feira, porque do contrário você acaba se distraindo, olhando outras coisas e se perdendo no meio do caminho. Aconteceu comigo? Aconteceu comigo. Perdi um certo tempo?
Não, porque naqueles outros espaços que eu andei, eu pude ter a experiência e pude ter a visão de como funciona realmente o mercado chinês. Muita coisa que a gente vê no Brasil é daqui, ou pelo menos ela é produzida aqui. E eu tô falando coisas essas que levam marcas europeias, levam marcas americanas, levam marcas às vezes até brasileira e vem daqui, né? A China realmente ela é o berço fabril do mundo. Eles consomem muita coisa do Brasil, mas eles exportam realmente muita coisa para o mundo. O que eu achei interessante então? Nessa primeira fase fizemos todo um levantamento, nós trouxemos 4 clientes para cá, então esses 4 clientes vieram com o objetivo de pesquisar uma temática específica, né? E nós na feira conseguimos levantar uma série de fornecedores e aproveitamos a segunda fase dessa viagem para fazer a visita aos fornecedores. Então a gente pôde visitar 4 empresas diferentes com produtos, né, que interessavam a eles, verificar se essas fábricas existem, qual que é o tamanho, se os produtos que eles estão expondo realmente são deles. Então fazer um trabalho realmente de segurança, de confiança, para dar um respaldo, né, ao cliente, para que ele não bote dólares e dinheiro sem saber se aquela empresa realmente é real, é factível e tá lá, né? Então a gente fez esse trabalho e desse trabalho surgiram as visitas, fizemos as visitas. O fornecedor selecionou 2 fabricantes especiais. Um deles ele já colocou o pedido, ele já saiu daqui da China com o pedido colocado. Então o cliente, o fornecedor daqui já está fazendo toda a parte operacional de produção, enfim, enquanto lá no Brasil a nossa outra equipe está providenciando documentação, providenciando todo o processo de importação dos materiais que aqui serão fabricados e serão entregues lá. Então, finalizamos essa segunda fase, fomos para uma terceira fase que foi um pouco numa parte de turismo. Então a gente conseguiu subir a Pequim, em Pequim já tínhamos um trabalho para fazer lá. Visitamos a Muralha da China, fizemos um passeio local lá por uns espaços incríveis. Essa parte turística da China é muito curiosa porque ela coloca um turismo, realmente ele existe aqui dentro, mas ele existe muito para o chinês. E eu digo isso por quê? Porque os ambientes eles têm as suas traduções nas placas, eles têm as legendas, enfim, mas, por exemplo, não é focado em receber turista de fora. Isso é uma impressão minha, enfim, né? Tô compartilhando um pouquinho mais com vocês do que eu enxerguei aqui. Então, o chinês ele constrói a China pensando no próprio chinês, valorizando o próprio chinês. E se alguém de fora quiser vir, será muito bem tratado, muito bem recepcionado, mas não espere que a comunicação será tão fácil assim. É importante ter pelo menos um inglês básico, mas tem muita gente que não fala inglês, você tem que acabar se virando ali num tradutor, numa ferramenta, porque isso eles têm bastante, tá? Então, vamos lá. Segunda fase, terminamos a fase de visitas, fomos para uma parte de fazer realmente um pouquinho de turismo, e aí terminado esse turismo, a gente foi deslocar os nossos clientes de volta, né? Eles voltaram para o Brasil e ficamos eu e o Jober aqui para começar uma fase nova de quê? Nós temos 2 clientes que estão no Brasil, que não estiveram aqui e que compraram 2 equipamentos diferentes, ou melhor, 2 lotes de equipamentos diferentes, e nós fomos fazer uma inspeção em 2 fábricas diferentes. Então a gente teve na primeira fábrica, fez toda a verificação de como é a fábrica, de como ficaram os produtos que foram produzidos para esse cliente no Brasil. Foi muito legal porque a gente pôde corrigir algumas coisas como posicionamento de adesivos que estavam errados, uma certa tradução ali também que acabou ficando um pouquinho estranha, né? Então a gente já corrigiu ali na hora. Então o produto não precisou embarcar para o Brasil para ter essa correção, ele já foi corrigido aqui mesmo e já vai partir, embarcar no container com tudo resolvido. E além disso, nós fizemos uma outra inspeção de outras máquinas, que essas sim estavam 100%, bem bacana. Inclusive, na própria inspeção, a gente já conseguiu olhar outros produtos que eles têm, que são bem interessantes para a gente levar aí para o Brasil, para abrir esses mercados, né? Abrir esses novos clientes, que com toda certeza vão conseguir ganhar muito em qualidade, mas principalmente em preço. A China não é necessariamente tudo barato, mas quando você compara, às vezes, um produto produzido aqui de excelente qualidade com um produto produzido, às vezes no Brasil ou em outros mercados, você tem uma balança comercial que acaba compensando muito. E é por esse motivo que a gente está aqui,
para justamente levar um pouco mais dessa visão, desses fornecedores, desses clientes, tudo isso para que nós, aí no Brasil, consigamos ser mais competitivos e ter mais soluções de mais qualidade. Por que eu falo qualidade? Porque olha só, aqui eu estou num aeroporto como esse daqui, eu andei em estação de trem, eu andei de carro, eu andei de metrô, eu andei a pé, eu caminhei às 11 horas da noite no meio de várias cidades aqui, algo extremamente seguro, as coisas aqui são muito bem feitas, né? Aquilo de qualidade realmente do chinês, carro elétrico para tudo quanto é lado, cidade sem barulho, sem sujeira. Tem as suas periferias? Tem a parte suja? Tem, mas entenda que aquilo que o chinês está construindo hoje, que vai levar, por exemplo, 10 anos, nós não faríamos em 100 anos, talvez, no Brasil. Então essa diferença, essa qualidade é muito importante que a gente avalie. Virão muitos outros vídeos sobre China. Eu quero produzir muita coisa ainda aqui para compartilhar com vocês, temáticas específicas, mostrar um pouco mais das imagens. Já segue a gente lá, @conversaprática e @eu_luiz_garcia. Eu estou produzindo bastante conteúdo por lá, pelo Instagram também, para que vocês possam acompanhar em tempo real como está sendo essa experiência, essa viagem. Eu te aguardo no próximo vídeo novo toda segunda e toda quinta. Um abraço aqui da China, de Xangai, para você e até o próximo vídeo.